Fala galera, muito boa tarde para todos vocês. Estamos aqui em mais um vídeo do canal da Dona Cruz. É isso aí, galera. Canal que traz o conhecimento básico para você no linguajar simples e prático. E hoje vamos falar sobre formas de contratação de mão de obra para sua obra. É muito importante esse assunto porque tem gente pagando com muito dinheiro ou pagando com muito risco. Dá uma olhada na dica aí. Primeiro eu não preciso nem pedir, né? Vocês já estão treinados aí, né? Já estão chateados de tanto ouvir. Eu pedi para vocês curtirem esse vídeo, galera. Curta esse vídeo. Nosso assunto é contabilidade, é tributo. Eu sei que é um assunto que por muitas vezes é chato, mas a gente está aqui para contribuir com vocês, para que vocês paguem menos imposto ou paguem somente o imposto necessário aí que tenha cada vez mais lucro, tá bom? Então ajuda esse conteúdo a chegar mais longe, curte esse vídeo aí e faz o canal da Dona Cruz ir mais longe, tá bom? Bom, falando, sem fazer você perder tempo, falando sobre os 3 tipos de contratação que existem hoje no nosso mercado, é o CLT que a gente vai falar do autônomo e MEI, tá tudo na mesma linha, e a gente vai falar sobre prestador de serviço, tá bom? Mas antes eu gostaria de passar um dado aqui para vocês sobre o mercado da construção civil, né? Então eu vou pegar um dado que saiu agora em abril, com uma colinha aqui, dados da sondagem da indústria da construção civil, dos indicadores econômicos, a CNI, né? E o maior problema que tivemos agora no primeiro semestre de 2024 é a falta de trabalhador ou o alto custo de trabalhador, né? A falta de trabalhador qualificado e o custo foi o principal problema do mercado da construção civil no primeiro trimestre de 2024. Em segundo lugar, ficou a elevada carga tributária. Em terceiro, os juros, né, gente? A gente sabe que a gente está em queda de taxa de juros, mas até essa taxa chegar lá no limite, que a gente espera ser aí uns 6 a 9%, vai demorar. Essa previsão tá lá para dezembro, né? Então, como o mercado da construção civil é altamente impactado por empréstimos, tanto das construtoras para fazer a sua obra, quanto dos adquirentes para poder fazer a sua compra, os juros é fator determinante para que o nosso setor da construção civil sempre evolua. Tá bom? Então, dado aqui a resposta sobre dados, eu queria falar sobre os 3 tipos de contratação. Existe, galera, ônus e bônus em todo tipo de contratação. Algumas contratações têm um fator de risco um pouquinho maior, que eu vou determinar aqui para vocês, e que cabe um pouquinho mais de atenção para vocês. Mas o ideal é que você faça uma mescla do que existe de possibilidade no mercado, que você faça uma mescla das possibilidades dentro da sua empresa, diante do que você precisa para que você tenha o menor custo possível. Combinado? Então vamos começar falando do CLT. CLT é aquele cara que a gente registra a carteira, né? Ele está aí dentro das regras trabalhistas. Ele tem hora, ele tem benefício, ele tem vale refeição, vale alimentação, FGTS, INSS, 13º, férias, ele tem carga horária, ele é subordinado de alguém ou tem uma equipe subordinada abaixo de si. Então o CLT é aquele colaborador comum que temos dentro da empresa e que, como hoje é a carteira digital, mas hoje assinamos a carteira, né? Então é uma pessoa que trabalha dentro da nossa empresa e durante esse período de trabalho somos responsáveis por essa pessoa. O fato é que ser CLT hoje custa para a empresa 70% a mais do salário de custo dessa pessoa. Vamos imaginar que essa pessoa aí ganha os seus 5 mil reais, então tem de custo a mais, a empresa tem de custo a mais 70%, considerando aí os impostos sobre essa remuneração. É muito comum no mercado da construção civil, por conta desse alto custo, que as construtoras paguem por fora ou paguem por tarefa, né? Então, uma saída que eu dou aqui para vocês é que crie uma política de bônus, faça realmente uma política de bônus, coloque no papel,
engaje toda a equipe para que elas participem dessa política de bônus, para que ao invés de pagar por fora, né, da folha de pagamento, deixando de pagar imposto ao governo, sonegando e assumindo um risco por isso, você deixe de fazer isso e você passe a pagar dentro da folha de pagamento. O bônus, ele é um item não tributado dentro do Olerite e, portanto, você não tem esse custo adicional de 70%, tá? Deve chegar aí no máximo a 10%. Se colocar na balança risco de pagar por fora e risco de 10%, tem que ver o que é melhor para você. É o que a gente fala, a gente orienta, né, galera? A gente faz a orientação de quais são as saídas, de qual a forma correta, e aí você faz a escolha dentro do seu negócio, respeitando aí o quanto de risco você quer correr. Eu, Thaís, não gosto de correr risco, então a gente tem aqui na nossa empresa todo mundo registrado e todo mundo ali pagando o seu tributo, tá bom? Quais são os riscos que a gente está falando, galera? A pessoa sair, processar, pedir hora extra, falar que recebia salário por fora para ganhar FGTS, para ganhar INSS, enfim, toda essa história que a gente já conhece do mercado, tá bom? Como segundo item, vamos ter a prestação de serviço, também muito comum no nosso mercado da construção civil. A prestação de serviço seria a melhor das formas de você contratar ali um terceiro. Mas, se você também não amarra as pontas dessa prestação de serviço, você acaba também trazendo esse risco trabalhista para si, para dentro da sua empresa. Então, a contratação de um prestador de serviço tem que ter um bom contrato, tem que ter emissão de nota fiscal, tem que ter a cobrança da documentação de quem está registrado na empresa desse prestador de serviço, porque nós somos responsáveis solidários quando contratamos alguém, tá? Então, quando você contrata alguém, seja para limpar o seu escritório, seja para realizar um serviço na sua obra, você é responsável solidário por tudo que essa empresa tem junto à sua obra, tá? Então, contratou um rapaz, colocou ele na sua obra, pagou o salário dele? Pagou os impostos? Cadê o Olerite? Você cobrou? Você cobrou os exames? Então, hoje em dia, as maiores empresas como Cury, Plano, Exetec já tem um software onde esses empreiteiros, né, precisam subir a sua documentação para esse portal para garantir de que estão realmente fazendo de forma correta tudo o que precisa fazer. Imagina se uma empresa como a Cury, Exetec, todas essas grandes empresas se deixam abalar por processos que esses pequenos empreiteiros estão levando e acabam ali bloqueando as contas bancárias da empresa, né? Dá uma dor de cabeça danada. Então, contratação de prestação de serviço é a mais comum e tem também consigo as obrigações. Você consegue negociar preço, você tem uma coisa mais maleável, mas tem as obrigações de cobrança de documento, que são essenciais. Lembrando que se você contrata um prestador de serviço, você não tem a autonomia de pedir para que ele faça o que você quiser, né? Ele não é o seu subordinado, ele é alguém que está ali prestando um serviço pré-determinado no objeto de contrato que todo mundo assinou antes dele entrar na obra. Eu tenho certeza que na sua obra é assim, né? Antes do prestador entrar, já tem contrato assinado, já tem exame pronto, tá tudo certo, tudo legal, conforme a gente orienta aqui vocês, né? Um item importante do prestador de serviço que poucas empresas conseguem amarrar por erro no contrato é o pós-obra. 2% geralmente do lucro da obra é destinado ao pós-obra. Então, o que é o pós-obra? É você refazer algo que foi mal feito, ou que ficou com algum vício, ou que não foi entregue da forma como deveria ser entregue e precisa de uma manutenção. Então, 2% do seu lucro, se você pode abrir mão de 2% do seu lucro, pode pular essa parte. Se você não pode abrir, saiba que você pode determinar isso dentro do seu contrato, onde essa empresa é responsável, inclusive judicialmente, caso você tenha um contrato, sobre toda aquela parte que ela está executando dentro da sua obra. Então, o contrato ele é essencial e que seja um contrato bem redigido. Caso vocês precisem, estamos aqui para poder auxiliar vocês junto com a nossa equipe jurídica.
Agora falando do último dos 3 da lista, seria o autônomo /MEI. Por que /MEI, né? O MEI ele funciona como um autônomo também. A diferença é que ele tem um CNPJ. Quando a gente fala de serviços executados em obra, o MEI funciona como um autônomo. Você precisa informar esse MEI dentro da sua folha de pagamento e pagar aqueles 70% de custo a mais, sim, que tem no CLT, você precisa também pagar no MEI. Fora que o MEI ele pode te trazer muito mais risco, ou o autônomo, né? Ele pode te trazer muito mais risco, porque ele pode depois solicitar ali um processo trabalhista, né? Falando que seria um subordinado. Então, não é tão legal de fazer, até porque o custo é o mesmo do CLT e o risco é um pouco maior. A gente sabe que pessoas acabam abusando um pouco da boa vontade e partindo já para o problema mesmo, né? Já vai lá e processa. Então, se você tem a possibilidade de contratar um MEI ou um autônomo que tenha também um contrato de prestação de serviço, amarre todos os objetos objeto do contrato. O que é o objeto do contrato? O que essa pessoa vai fazer. Não dê subordinação a essa pessoa, não faça ele ser subordinado da sua empresa. E por fim, se ele for de obra, você precisa incluir ele na sua folha de pagamento, tá bom? Eu particularmente não gosto desse tipo de contratação, acho que o risco dele é muito alto para o tipo de benefício, né? Porque você acaba beneficiando a empresa, a pessoa que deixou de abrir uma empresa realmente LTDA, uma ME no Simples Nacional e tá ali com o MEI, né? É uma empresa menor, é uma pessoa só, é um profissional só. Às vezes funciona para um serviço específico, né? Um gesseiro, dependendo do porte da obra, né? Dependendo do contrato de gesso, mas de repente para valores menores isso pode ser uma saída para você, mas eu particularmente para valores maiores eu não gosto, tá bom? Fica aqui a dica para vocês então das 3 contratações existentes que a gente tentou aí trazer ônus e bônus de cada uma delas. E se você curtiu esse vídeo, deixa aqui seu comentário, fala aqui, olha, qual outro tipo de contratação que você tem visto aí no mercado e me avisa caso vocês queiram saber de uma outra contratação específica. Combinado? Até a próxima, galera. Tchau!